Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a multiplicidade de uma raiz e a relação entre as raízes múltiplas e as derivadas de um polinômio. E o que é um polinômio? Polinômios são as expressões formadas pela adição algébrica de monômios. Estes, por sua vez, são compostos pelos produtos entre números conhecidos como coeficiente e os números desconhecidos, que são as incógnitas. Dessas maneiras, os polinômios também podem ser definidos como expressão algébrica, que podemos mostrar aqui, que é ANXN mais AN menos 1, XN menos 1, mais AN menos 2, XN menos 2, e assim sucessivamente. E podemos também falar um pouco sobre o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é igual ao maior grau entre todos os monômios que o formam. Por isso é importante saber como encontrar o grau do monômio para conseguir encontrar o grau do polinômio. O grau do monômio é dado pela quantidade de incógnitas que ele possui. Aqui, por exemplo, tem P de x igual a 2x mais 7. O grau seria 1, que aqui está elevado a 1. P de x igual a 3x sobre 2 mais 4x mais 12. O grau aqui seria 2, por causa que tem 3x sobre 2 e 4x sobre 1. O maior grau seria o 2. E aqui no px igual a 5x sobre 3 mais 2x sobre 2 menos 4x mais 81, o grau seria 3. Outro conceito importante que abrange os polinômios é a raiz de um polinômio. Nesse caso, para conceituar melhor, é possível afirmar que a raiz de um polinômio é representada pelo valor que a variável adota, de uma maneira que o valor numérico do polinômio se torne igual a zero. As raízes do polinômio são valores da variável x, que tornam p de x igual a zero. Utilizando um exemplo, vamos considerar o polinômio x² menos 4x menos 12. Vamos supor duas raízes, sendo uma das raízes menos 2 e a outra das raízes sendo 6. Se nós substituirmos o x por menos 2, nós vemos que o resultado dará zero. Se nós substituirmos o 6 pelos x, nós vemos que o resultado também dará zero. Ou seja, menos 2 e 6 são raízes do polinômio x² menos 4x menos 12. Algoritmo de Brioche-Ruffini. O algoritmo de Brioche-Ruffini serve para você dividir um polinômio por outro, conferir suas raízes ou até ajudar você a fatorar esse polinômio. Nesse exemplo, a gente vai usar o polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais 2x² mais x mais 5, e nós vamos conferir se menos 1 é raiz desse polinômio usando o algoritmo de Brioche-Ruffini. Então, para utilizar esse algoritmo, a gente faz uma tabela com os coeficientes desse polinômio e o número que você quer conferir se é raiz, que no caso é o menos 1. A partir daí, você multiplica o coeficiente por menos 1 e soma com o próximo coeficiente. Então, nesse caso, a gente vai fazer 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1, mais 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 5, 3. O último valor é o resto dessa divisão. Então, como o resto deu 3, então quer dizer que menos 1 não é raiz desse polinômio. Isso quer dizer que esse polinômio dividido por x mais 1 vai dar x mais 1, que multiplica 3x² menos x mais 2, e resto 3. Mais um exemplo, seja o polinômio x² menos 5² mais 7x cubo menos 2x² mais 4 menos 8. Vamos verificar se 2 é raiz. Aplicando o algoritmo, ficando somente os quocientes, temos 1, menos 5, 7, menos 2, 4, menos 8. Então, primeiro vamos fazer 1 vezes 2, fica 2. Menos 5, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 7, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 mais
4, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Então, a gente já viu que deu 0, então a gente vai verificar mais uma vez. 1 vezes 2, 2. Menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. Conseguimos novamente 0, então vamos aplicar novamente o algoritmo. 1 vezes 2, 2. Menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Conseguimos 0 novamente, então vamos colocar de novo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Nós obtivemos 0 como resto nas 3 primeiras divisões. Logo, 2 é a raiz tripla desse polinômio. Mais um exemplo. Vamos verificar se 2 é a raiz do seguinte polinômio. X à quinta menos 6x à quarta mais 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 2x menos 8. Aplicando o algoritmo, 1 vezes 2, 2. Menos 6, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais 13, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 14, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais 12, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Deu 0, aplicamos novamente. 1 vezes 2, 2. Menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 5, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. Então, aplicamos novamente. 1 vezes 2, 2. Mais menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Zeramos novamente, então aplicamos de novo. 1 vezes 2, 2. Mais 0, 0. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Obtivemos 0 como resto nas 3 primeiras divisões, logo 2 também é a raiz tripla desse polinômio. Nesse próximo exemplo, nós vamos usar um polinômio com os coeficientes do módulo 5. Então, seja o polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, nós vamos verificar se 1 é a raiz desse polinômio. Então, ao aplicar o algoritmo de Brioche-Ruffini, a gente percebe que sobra um resto, ou seja, o 1 não vai ser raiz desse polinômio. Bom, agora vamos falar sobre a relação entre as raízes de um polinômio e da sua derivada. Para esse exemplo, a gente tem o polinômio p de x, que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, cuja raiz é o 3. Então, nesse caso, o 3 é raiz dupla, como a gente pode ver aplicando o algoritmo de Brioche-Ruffini. E a derivada desse polinômio, que é p' de x, é 2x menos 6. E aplicando o algoritmo, a gente pode ver que o 3 também é raiz, só que é a raiz simples desse polinômio. Porque ao derivar o polinômio, você reduz o grau. E quando você reduz o grau, você diminui uma vez a raiz. Mais um exemplo aqui do polinômio p de x igual a x ao cubo mais 13x ao quadrado mais 55x mais 75, cuja raiz é menos 5 e é dupla, e menos 3 é raiz simples. Então, a gente pode aplicar o algoritmo de Brioche-Ruffini e a gente pode conferir que o menos 5 é raiz dupla e o menos 3 é raiz simples. Nesse caso, a derivada desse polinômio vai ter o menos 5 como raiz simples. E o menos 3 provavelmente não vai ser raiz.